Isabel Mega, estávamos falando de pauta. Uma das missões do Camilo Santana, à frente da liderança do PT, vai ser impedir o avanço da chamada pauta-bomba no Senado. Aquela pauta, conjunto de matérias que podem custar caro ao governo, trazer prejuízos aos cofres públicos. O governo está otimista em relação a esse freio? O governo está, né? A gente vem falando há alguns dias que o governo está colecionando alguns pequenos gestos de Davi Alcolumbre, mas são pequenininhos mesmos, né? A gente está aqui falando de basicamente seguir o regimento, aguardar aqui as sessões necessárias para que você possa votar essas pautas, e aí destaco, por exemplo, a questão dos agentes comunitários de saúde, sejam cumpridas e só aí ele coloque para votação. Mas isso acendeu uma esperança, digamos assim, no governo de que ele não vai levar adiante essa pauta-bomba que a gente sabe que tem um efeito muito nocivo para a economia, dificultaria bastante a vida do governo e coloca também uma espécie de xadrez eleitoral, porque muitas dessas pautas são acenos para determinadas categorias, então coloca o governo numa posição sensível, né? Como é que eu vou trabalhar contra pautas que são para melhorar, por exemplo, a vida de categorias, né? Do ponto de vista financeiro, a gente está falando de carreira, a gente está falando de remuneração, então é um xadrez complexo. Agora, no todo, o governo está um pouquinho mais otimista. Essa semana foi uma semana de quebra-gelo, principalmente com a chegada de Tereza Leitão oficialmente à liderança do governo no Senado Federal. Na semana que vem, com a oficialização de Camilo Santana também, a ideia é que os dois possam atuar em dupla também para articular e dar um peso a mais, principalmente depois da saída de foco de Jacques Wagner, que ocupou essa função durante bastante tempo e que tudo ficava muito centralizado nele. Sem Jacques Wagner agora, a gente tem esses atores um pouco mais livres para se mover em campo. Acho que eu estou assistindo muito Copa do Mundo, então vou comparando aqui com as análises que a gente vê às vezes do futebol. E aí, esses novos jogadores, digamos assim, novos entre aspas, porque querendo ou não estão ali como base do governo, fazem esse elo entre Palácio e Congresso, estão o tempo todo em campo articulando, mas agora numa função para isso mesmo, eles conseguem ter mais liberdade para alcançar figuras essenciais como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, uma atuação fortalecida de José Guimarães, que é uma figura do governo que fala bastante com o Davi Alcolumbre. Se tem alguém que Alcolumbre falava nesses últimos tempos, era o José Guimarães, diante de uma falta de aproximação com o Jacques Wagner, e agora com Tereza Leitão e Camilo Santana também. Então, fechando um pouco essa trinca, fortalecendo, digamos assim, essa defesa em campo dos interesses do governo e aumentando o nível de esperança, de expectativa. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu acho que tem muita esperança e pouco gesto de peso mesmo de Davi Alcolumbre até aqui. É travar a pauta-bomba, Isabel, mas liberar o 6x1. Conta pra gente como tá o 6x1, porque não houve até agora nenhuma sinalização de Davi Alcolumbre que vai liberar. Não houve e nem vai ter tão cedo. Sendo bem pragmática aqui na resposta, Uribe. Ontem a gente falava sobre isso já aqui no Bastidores, né? Mas para trazer um pouco mais de profundidade aqui com as conversas que eu tive de ontem para hoje. Davi Alcolumbre, basicamente, não vai fazer nada de interesse do governo andar, a não ser que Lula chegue para ele e converse com ele. O que eu ouvi de diferentes fontes, tá? E tanto do governo quanto do entorno de Davi Alcolumbre, ele quer uma conversa de presidente para presidente, não tem outro jeito de destravar. Até lá, a coisa vai ficar congelada. Então, você ainda, querendo ou não, tá há semanas no mesmo ponto da discussão. Os governistas ficam colecionando alguns acenos minúsculos de Davi Alcolumbre e levantando uma certa esperança, mas Davi Alcolumbre está bem confortável nessa posição de segurar as coisas que são de interesse robusto do Palácio do Planalto, como, por exemplo, o fim da jornada 6x1,
até que ele consiga ter essa conversa com o presidente Lula. Se não tiver conversa, não tem porquê. E aí, falando de gestos, né? Alguns viram a questão de Davi Alcolumbre defender que não haja transição para a implementação da jornada 5x2, que substituiria a jornada 6x1, como um gesto. Mas, na verdade, tem uma pegadinha aí. Qual que é a pegadinha? Você, na prática, alteraria o texto. E ele está empenhado nisso porque ele próprio pediu a consultoria do Senado para fazer essa análise dessa emenda de redação para ser apresentada. Mas ele está empenhado nisso porque aí você modificaria o texto, se esse texto avançasse, andasse, coisa que não está acontecendo, mas você modificaria esse texto e esse texto teria que voltar lá para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara, teve um acordo muito costuradinho pelo presidente Hugo Motta com o governo de que tem que ter uma transição. Senão vai ser um choque ali para os setores você imediatamente já implementar isso. Então tem uma transição entre esse ano de 2026 e o ano de 2027. Então o que garante que voltando para a Câmara, os deputados não voltariam com a transição? E aí é PEC, você tem um ping-pong entre uma casa e outra. É diferente da tramitação de projeto de lei. Então isso poderia voltar de novo para o Senado Federal. Você fica nesse ping-pong eterno aí. Então, na prática, não é muito bem uma sinalização de você fazer gesto de que, opa, estamos discutindo mérito. Porque, por convicção, Davi Alcolumbre não vê a proposta como positiva para a economia. Então, não faz nem sentido ele defender a implementação imediata. Tem esse truquezinho de você pensar que ele está, na verdade, armando uma bombinha, foi interessante que foi essa expressão utilizada, para que você faça a discussão aí de que ele poderia estar defendendo uma coisa, mas, na verdade, ele está, na prática, gerando um fato que pode ter modificação e pode tornar mais tortuoso esse caminho do fim da jornada 6x1. Mas o governo vai trabalhando também naquela expectativa de ganha-ganha, porque tem um discurso político, caso Davi Alcolumbre não paute mesmo, o discurso político está pronto também com aquele bote de é o Congresso que não deixa a gente avançar com a pauta. Acho que a gente teve dois fatos agora recentes que eu digo é ontem para hoje, que mudam um pouco o cenário. Primeiro, Gilberto Kassab falando publicamente que é favorável ao fim da escala 6x1, Sim. mas criticou a regra de transição. Isso pode mostrar um consenso. Segundo, em entrevista aqui exclusiva ao Bastidores CNN, a Tereza Leitão fala: a gente não pode vincular a agenda eleitoral, ou seja, o governo federal aceitaria discutir esse assunto depois das eleições. Então é preciso chegar a um consenso. Deixa a regra de transição para outro momento, aprova a proposta e depois vota por meio, talvez, de um projeto de lei ou uma emenda, essa seria a solução nesse momento. Mas é isso que ele pediu para a assessoria do Senado fazer, né? Fazer esse levantamento para ver qual é o caminho viável. A questão é que ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele sinaliza que pode ajudar o governo no projeto que chegou para o Senado, né, da forma como foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ou seja, privilegiar o projeto hoje do governo no formato, mas, por outro lado, sem um prazo, sem um calendário, fica sempre o mistério. Falou para a Tereza Leitão, né, olha, vai lá e costura, vamos ver.